segundo secretário, verificação de quórum. Oito vereadores, senhor presidente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho às 18h02. Nesse instante, coloco em discussão e votação a ata da 20ª sessão ordinária, bem como as sessões extraordinárias número 27 e 28. Algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado as presentes atas. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Boa noite a todos. Projeto de resolução 007/2017. Assunto: dispõe sobre homenageados aos requisitos para que saiam homenageados pelo Dia Municipal de Profissionais da Educação Física de Atibaia, previsto na Lei número 4153/2013 e da outras providências, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. A Comissão de Justiça. Projeto de Lei 0050/2017. Assunto: dispõe sobre revoga os artigos 2 e o 3º da Lei Municipal, número 4.153, de 1º de julho de 2013, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. A Comissão de Justiça. Não existe mais nenhum projeto, senhor presidente. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer do Conjunto de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças e do Orçamento. Exara parecer favorável com alterações acerca da emenda aditiva número 0008/2017 do projeto de lei de complementar número 014/2017, que versou sobre alteração do artigo 4 do projeto de lei complementar número 014/2017, que institui o programa de recuperação fiscal do município de Atibaia e do exercício de 2017. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer em conjunto da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Comissão Constituição de Justiça e Redação. Exara parecer favorável com emenda modificativa acerca do projeto de lei 0024/2017, que dispõe sobre a proibição de descarte de lixo nos longradouros públicos, fora dos equipamentos destinados à coleta e das outras providências, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo e Comissão de Finanças. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei complementar número 11/2017. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Exara parecer referente ao balancete financeiro da receita e da despesa da Câmara Municipal da Assistência de Atibaia. Em votação, o parecer da Comissão de Finanças. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguarde-se o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao senhor prefeito.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei número 29 de 2017. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 19 de 2017. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei complementar 3 de 2017. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Não existem mais pareceres. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos requerimentos. Requerimento 117 de 2017. Tem este a finalidade de requerer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre o prédio localizado ao lado da maternidade da Santa Casa, de frente à praça local, de forma a esclarecer se o mesmo foi incorporado à Santa Casa e em quais condições formais. Autoria do vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 118 de 2017. Tem este a finalidade de requerer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, junto à Secretaria da Saúde, nos informe a quantidade numérica de demanda reprimida aos usuários do SUS, que está pendente de atendimento nas especialidades de neurologia e psiquiatria na unidade de saúde Oswaldo Passini, centro, neste município. Autoria do vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 119 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis acerca da concessão do Centro de Lazer Municipal Alberto Gavazzi, localizado no bairro da Usina, ao condomínio empresarial Atibaia, fornecendo cópia do contrato de concessão. Autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Este vereador. 10 minutos com a partes. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente. Para deixar registrado aqui, senhor presidente, novamente, a nossa indignação quanto ao abandono ali da área de lazer localizada no bairro da Usina, denominada Alberto Gavazzi. Este vereador ele apresentou um requerimento no mês de abril, questionando a administração com relação ao estado de abandono que se encontra o local. Nós recebemos uma resposta da prefeitura dizendo que o local está sob concessão ali do centro empresarial. E tem um impasse, né? Inclusive tem um termo de ajustamento em conduta entre o Centro Empresarial Atibaia e a Prefeitura, no qual pede a dissolução desse contrato, né? Mas aí ninguém fala a quem cabe ali a manutenção do local. Então a gente pede aí mais uma vez à administração, né, agora que nos encaminhe aí o termo, o contrato de concessão, para que a gente analise e veja se há algum meio de obrigar que alguém faça a manutenção do local, porque ele se encontra abandonado. Diversos moradores ali do local que utilizam o espaço reclamam, né? Ali é considerado um ponto turístico da nossa cidade e é deplorável o estado que se encontra. Então a gente espera aí que isso se resolva aí o quanto antes. E enquanto não se resolva isso, que alguém tome frente daquilo, que faça a manutenção do local, visto que
as edificações se encontram deterioradas, o espaço público está abandonado, né? E então a gente gostaria que a administração, o quanto antes, informe esta casa, de que forma vai ser resolvida essa questão, né? Apresente para a gente esse contrato de concessão, e a fim de que a gente, de alguma forma, verifique se há alguma cláusula que obrigue, que seja o centro empresarial ou até mesmo a prefeitura, que realize a manutenção daquele local. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficis. Não existem mais requerimentos. Solicito o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e dos autores das indicações. Novamente, boa noite a todos, nobres pares, mesa diretiva. Senhor presidente, eu vim disposto a ler as indicações, mas como hoje novamente tem um munícipe que vai, o senhor Domingos, vai usar os 20 minutos aí, a gente adiantar um pouco a nossa sessão. Então, eu peço que, de acordo com o artigo 231 do regimento interno desta casa, eu solicito a dispensa da leitura das indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Eu coloco a solicitação do nobre vereador José Carlos Machado em votação para a suspensão da leitura das indicações. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Suspensa a leitura da indicação, encaminham elas ao senhor prefeito. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Moção número 26 de 2017. Apresenta a moção de apoio à indicação número 1811 de 2017, de autoria do deputado estadual Fernando Capês, ao governador do estado de São Paulo, visando a extinção do posto do segundo tenente PM. Autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. O vereador que afinal assina, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 232 do inciso 3º do regimento interno desta casa, apresenta a moção de apoio à indicação número 1811 de 2017, de autoria do deputado estadual Fernando Capês, ao governador do estado de São Paulo, visando a extinção do posto do segundo tenente da PM. A indicação em referência objetiva estudos junto ao governo do estado de São Paulo sobre a possibilidade de extinção do posto do segundo tenente PM, conforme já realizado em outros estados, uma vez que os ocupantes desse cargo exercem as mesmas atribuições que o primeiro tenente PM, porém percebem 30% a menos no salário. A diferença salarial se torna injusta, visto que seus ocupantes, na maioria, prestaram serviços junto à comunidade paulista por mais de 30 anos. Assim sendo, por considerar medida justa e necessária, este vereador e presidente desta casa, contando com o apoio dos nobres pares, manifesta seu apoio à indicação número 1811 de 2017, de autoria do excelentíssimo senhor Fernando Capês, deputado do estado de São Paulo, requerendo, portanto, a remessa desta propositura ao excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo. Autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. A presente moção está em discussão. Há algum vereador interessado em discutir? Este vereador. Com a palavra por 10 minutos. Eu peço para assinar a moção em conjunto. A gente sabe que toda a classe da Polícia Militar, pelo empenho, pela dedicação, acho que merece o apoio nessa questão, então gostaria de demonstrar meu apoio também como vereador. Mais algum vereador? Só queria, esse vereador, queria pedir para colocar à disposição de todos, quem quiser estar assinando em conjunto, é um pedido da classe da Polícia Militar aí que vem pedindo uma luta do deputado Fernando Capês e alguns policiais militares aqui da cidade de Atibaia me procuraram, fazendo esse pedido aí.
Então, coloco à disposição de todos para estar assinando em conjunto. Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo mais interessados em discutir a moção, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a moção permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Moção número 23 de 2017. Apresenta a moção de congratulações aos maestros e coreógrafos da Fanfarra Municipal de Atibaia, pelo incrível trabalho desenvolvido no município, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Em discussão, presente moção. Desculpa. Para discussão na próxima sessão. Moção número 25 de 2017. Apresenta moção de congratulações ao Tenente PM Mário Pugliese Falararo, pela atenção especial dispensada à cidade de Atibaia, de autoria dos vereadores Fabiano Batista de Lima e Michel Ramiro Carneiro. Para discussão na próxima sessão. Não existem mais moções. Solicito para o mestre secretário para que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Vereadora Roberta Barsotti. 10 minutos com a partes. Boa noite a todos. Senhor presidente, peço a licença para falar daqui. Concedida. Boa noite ao público presente, ao público que está online. Eu só utilizo a tribuna hoje para divulgar alguns eventos que acontecerão nessa semana. Essa semana, amanhã, na verdade, acontecerá o primeiro encontro de saúde mental de Atibaia, no Centro de Convenções, a partir das 8h30 da manhã. Então, será um evento bastante interessante, que vai falar sobre álcool, sobre droga, um evento bastante elaborado. No dia 29, na quinta-feira, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal, né, o pessoal do Comad, através desta vereadora, também pediu a licença para usar a casa. E acontecerá uma mesa redonda para discutir práticas inovadoras na prevenção ao uso do álcool e outras drogas. E também temas como o poder da prevenção para o futuro dos jovens, com o escritor Rogério Menani. Como evitar erros de amor, com Christian Fernandes. Inteligência e virtudes, liberdade nas escolhas, com o mestre em psicologia Hamilton Silva. E paralelo também a essas palestras que acontecerão amanhã no Centro de Convenções e na quinta-feira, que é à noite, na Câmara Municipal, acontecerão outras ações também espalhadas pela cidade. Eu ressalto também que a programação foi elaborada pelo COMAD, que é o Conselho Municipal de Política sobre Álcool e Outras Drogas. Temos aqui o Julinho Lopes, que é aqui que representa o Conselho, está aqui presente também, sempre presente nas sessões. Muito obrigado, Júlio, pela sua participação. E também gostaria de parabenizar o trabalho dos conselheiros do COMAD, na pessoa do presidente, meu colega de trabalho, Nilton Moraes de Paula. Hoje de manhã também tivemos uma palestra aqui, o pessoal do Conselho do Idoso havia me convidado, um tempo atrás, para falar sobre musicoterapia, sobre os efeitos da música no ser humano. Foi bastante interessante, foi uma troca muito saudável, muito gostosa com o pessoal do Conselho do Idoso. E foi discutido também, a Silva da Secretaria de Saúde estava aqui, nós até citamos o vereador Michel Carneiro, que trouxe aqui também em discussão o assunto das práticas complementares dentro do SUS, e a musicoterapia é uma delas. E através dos idosos, da participação que eles tiveram aqui na palestra, eles se motivaram a brigar por isso, a pedir que a musicoterapia realmente seja inclusa dentro das atividades, devido a perceber a importância da atuação da prática musical, da audição musical, dentro das áreas cerebrais, né? Eu expliquei vários setores neurológicos que são movimentados através da atividade musical. E eles ficaram bastante entusiasmados em cobrar isso do poder público. E foi muito importante a participação deles aqui nessa manhã de hoje. E aproveito também para convidá-los a participar do concerto na sexta-feira, agora dia 30, é a abertura do Festival de Inverno. Todos bem sabem que eu trabalhei ali e tenho um carinho muito grande pela secretaria, e a fama
a qual também estou fazendo um pedido de moção de congratulações para os maestros. Acredito que a cidade toda, inclusive os vereadores, tenho certeza que vão apoiar essa iniciativa, porque o trabalho deles é merecido. São horas e horas e horas de dedicação, especialmente esse ano que o projeto ficou paralisado por 2 meses, e eles tiveram que preparar em tempo recorde aí de 2 meses no máximo, um repertório diferente, uma apresentação diferente que aconteceu no desfile cívico, que foi realmente muito bonito, bastante impressionante e surpreendente. E eles farão esse concerto de abertura do Festival de Inverno, na sexta-feira agora, às 8 horas, que contará com cantores, com convidados, vão fazer um repertório de pop rock nacional, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, que também é um repertório diferente do repertório de banda marcial que a Fama está acostumada a apresentar. É às 8 da noite, gratuito, estão todos convidados. É isso. Ah, e tem mais um. E a festa do Jardim dos Pinheiros, a festa julina, que acontecerá nesse sábado, dia 1º de julho, a partir das 14 horas. Então, estão todos convidados. Muito obrigada e uma excelente noite a todos. Mais algum vereador? Vereador Ademilson Militão. 10 minutos com a partes. Permissão para falar daqui mesmo, presidente? Concedido. Primeiramente, dizem que dar os parabéns adiantado não se pode, né? Eu queria dar os parabéns à nossa cidade de Atibaia pelos 352 anos. Como frisei no dia da festa, os verdadeiros que ilustraram a nossa festa foram os barraqueiros e a população da cidade. Eu praticamente não vi confusão alguma na festa. Estão todos de parabéns, tanto a prefeitura também pela estrutura. Parabenizar esse número da população que está aqui hoje, que é difícil sair de casa num dia, um horário desse daqui, para estar presente na Câmara Municipal. Vocês estão de parabéns. Queria aproveitar, já parabenizei semana passada ao grupo aqui do pessoal que está representando a equipe do Voo Livre de Atibaia. Parabéns para vocês pela festa que vocês fizeram, que foi de grande valia, que uma doação que foi revertida a uma causa nobre, e vocês podem contar com a solidariedade desse vereador nessa empreitada de vocês. Acho que não só esse vereador, como a maioria da casa, vai acabar se envolvendo nessa ação com vocês também. Acho que é o que eu tinha para estar agradecendo nesse momento. Parabéns a todos e muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Nenhum vereador. Senhor presidente, posso falar como líder da Rede Sustentabilidade? 20 minutos sem a partes. Boa noite, senhor presidente, nobres pares da mesa diretora, nobres vereadores, vereadora Roberta. Boa noite a todo o público presente, aqueles que nos assistem também online. Como o vereador Ademilson Militão colocou, nós ficamos muito felizes quando a casa está cheia, quando a população comparece para acompanhar o trabalho desses vereadores e também se inteirar daquilo que acontece em termos de questões políticas e de políticas públicas que são discutidas na Câmara. Salientar a presença do secretário de Turismo, Bruno Leal, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho também à frente da Secretaria, Rubens também, Rubinho, à frente de uma diretoria no turismo, aí ficamos felizes com a presença de vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Prefeitura pela organização das comemorações do aniversário da cidade. Particularmente, eu gosto ou gostava mais das festas de aniversário quando elas ocorriam aqui no centro, né, entre as duas igrejas. Acho que é muito tradicional, muito representativo, algo que remete às origens aí de comemorações que nós sempre tivemos no município. Mas é inegável a questão de que o centro de convenções é o lugar apropriado para festas e comemorações e proporciona uma possibilidade de maior rigor na parte de segurança. Inclusive, esse foi um dos argumentos que a administração pública utilizou quando eu questionei sobre o porquê da mudança do local das festividades. E um dos argumentos foi a questão da segurança, a possibilidade de ter um controle maior sobre o que acontece na festa. Então, de fato, eu estive presente nas comemorações, pude ver o trabalho da Guarda Civil Municipal, também Corpo de Seguranças fazendo revistas,
e zelando, vamos dizer assim, pela ordem, pela integridade daqueles que assistiam os shows. No domingo à noite eu estive presente também no último show que aconteceu, da Paula Lima. Teve alguns incidentes, né? Corre-corre, uma sensação de insegurança para algumas pessoas que estavam lá. E o que mais me chamou a atenção, além dessas questões positivas, como eu coloquei, aí o que eu entendo que não é uma questão positiva e eu acho que a gente precisa discutir nessa casa, a vereadora Roberta trouxe alguns eventos que o Comad vai promover, é a questão do alcoolismo e da utilização de drogas, especialmente em espaço público. Então, chega ao ponto da gente questionar o papel do Poder Executivo em festas como essa. Claro que nós temos que promover comemorações, trazer shows para a cidade é muito bacana, evento, cultura para a população de forma gratuita, mas nós precisamos de alguma forma, e eu sei que é muito difícil, trabalhar de uma forma mais rígida com a questão da utilização de álcool e drogas nesses eventos. É impressionante. Quem esteve lá, você olha para um lado e olha para o outro, isso acontece a todo instante. E por menores, por adolescentes, né? Você olha, são quase que crianças, e se embebedando, passando mal. Assim, meu Deus, né? O que é que nós podemos fazer para mudar um pouco essa situação? Claro que numa quantidade de pessoas, 10, 20 mil pessoas num evento como esse, é muito difícil você fazer uma fiscalização corpo a corpo. Mas eu entendo que nós precisamos partir, pode até parecer careto o que eu vou propor aqui, mas nós precisamos partir para proibição de comercialização de álcool em eventos públicos como esse. Eu entendo que não é cabível. Quer consumir álcool? Ok, tem lugar próprio para fazer, os comércios que vendem, casas noturnas, na sua própria residência. Agora, numa festa promovida pelo poder público, de certa forma, a gente concorrer para tudo que tem acontecido nessas festas oriundo de álcool e drogas, eu acho que a gente precisa rever isso. Volto a dizer, não é culpa da prefeitura, isso é uma cultura que existe no Brasil como um todo, mas nós estamos aqui para discutir isso. Então, tantos eventos que nós estamos vendo, que a nobre vereadora Roberta citou aqui, promovidos pelo Comad, a questão do álcool e drogas, e nós não podemos tapar o sol com a peneira. O que eu vi, especialmente no domingo à noite, e também no show do sábado, show do Titãs, em termos de utilização de drogas e bebida, é algo assustador e nós precisamos olhar isso com carinho. Mas, enfim, de um modo geral, parabenizar a prefeitura por toda a organização. Fui procurado por algumas famílias essa semana também, questionando sobre a lista de espera para creches no nosso município. O nobre vereador Michel Carneiro também esteve conversando conosco e provavelmente vai apresentar uma proposta na Câmara Municipal para que possamos melhorar a questão da fila da lista de espera em creches municipais, com um atendimento especial para quem requer uma atenção especial. Mas essas famílias me procuraram, nobre vereador, questionando, olha, em que lugar eu estou nessa lista de espera? Né? Eu entro em contato com a Secretaria de Educação, a Secretaria diz que eu estou na lista, mas eu estou na lista há muito tempo, então eu não sei se está caminhando, se não está caminhando, e requerendo uma transparência maior do Poder Executivo na questão da divulgação dessas listas. Né? Eu imaginava, sinceramente, que essas listas elas estavam completamente disponibilizadas no site da Prefeitura, né? Inclusive com a ordem de cada dessas pessoas. Fui informado por essas famílias que isso não está acontecendo, e que eles não estão conseguindo a informação correta mediante a Secretaria de Educação. Então, volto a dizer, como eu acredito que isso estava disponibilizado, foi algo que me espantou, mas por entender a necessidade e a importância do tema, estou trazendo aqui à tribuna para que realmente tenhamos atenção nesse particular e que, se não estiver disponibilizado efetivamente a lista com todas as pessoas e o acompanhamento disso seja disponibilizado e feito pela Prefeitura. E, paralelamente, uma crítica construtiva, obviamente, ao nosso Poder Legislativo aqui. Amanhã nós teremos audiência pública para tratar da planta genérica de valores. Planta genérica de valores é um instrumento legal em que é instituído o valor venal do metro quadrado em cada uma das áreas da cidade. Uma audiência pública importantíssima, quero aproveitar para convidar todos vocês que estão aqui presentes para comparecer às 18 horas aqui na Câmara Municipal.
não será discutido nem votado o projeto, mas apenas uma apresentação e a oportunidade da população fazer perguntas, debater, se manifestar, um projeto encaminhado pelo prefeito à Câmara Municipal. Como é a Câmara que está promovendo essa audiência, eu entendo que, por mais que tenhamos faixas na cidade, o site da Câmara Municipal deveria estar anunciando todos os dias, né, principalmente na sua homepage, a realização dessa audiência com o link do projeto integral para que a população possa vir para a Câmara com informação do que vai ser discutido. E recebi ligações de munícipes reclamando disso também. Então, estou trazendo aqui esse pedido ao nobre presidente da Câmara, para que nós, quanto antes, possamos ainda colocar esse projeto de alguma forma bem fácil aí para as pessoas acessarem na homepage, e também o anúncio dessa audiência pública que vai acontecer amanhã aqui na casa. Tenho certeza que os nobres vereadores que irão presidir e conduzir a audiência pública estão preparados, e será um tempo muito importante de debate, de forma democrática, sobre esse projeto de lei tão importante na nossa cidade, que traz novos critérios para a cobrança do IPTU. Entendo que a população tem que saber o que está sendo discutido e comparecer em massa para tomar ciência e dar a sua opinião sobre isso também. Acredito que é isso. Obrigado, senhor presidente. Uma parte. Sim. Não tem a parte, ele falou como líder. Como líder do PCdoB? 10 minutos sem a parte. Parabenizar o vereador Daniel pelas palavras. Primeiramente, cumprimentar o público presente, os que me acompanham pela internet, a mesa diretiva, os nobres pares. Novamente, parabenizar o vereador Daniel pelas palavras. Trazer a título de informação, questão de segurança pública. O Lucas Cardoso, que é o atual secretário, teve uma preocupação muito grande com essa questão de venda de bebidas alcoólicas. Inclusive, ele fez uma fiscalização sobre isso, mas é algo realmente muito difícil de fazer o controle. Porém, mais a título de informação, uma das barracas foram fechadas e a pessoa foi presa em flagrante em razão de estar vendendo bebida alcoólica para menor, né? Uma tentativa do governo aí de tentar inibir, né, e punir aqueles que realizam esse tipo de prática. Então, a barraca foi fechada e a pessoa que fazia a venda da bebida foi presa em flagrante. Algemada, saiu algemada ali lá. Então, a título de informação. Quanto à questão das vagas em creche, de uma certa forma é um espanto, viu, vereador? Recentemente, eu conseguia ver pelo site da prefeitura. Ele fica exposto no site, é público. Mas vamos verificar essa questão, vamos encaminhar ao governo. Às vezes pode estar acontecendo algum problema no sistema e, por acaso, a família não conseguiu ter acesso à lista, né? Mas ela fica em público, ela fica na internet, ela está no site da prefeitura. E aí eu ressalto aquela discussão de vagas em creches que eu acho que a gente precisa abrir na cidade. Eu já falei isso numa sessão recente. A forma que as vagas são distribuídas hoje, ela, de uma certa forma, ela acabou com o jeitinho. Hoje você não consegue mais dar nenhum tipo de jeitinho na distribuição da vaga. A vaga é preenchida por ordem de chegada. A população chega, se inscreve, e o preenchimento da vaga vai abrindo as vagas, as vagas vão sendo preenchidas de acordo com essa lista de chegada. Só que, ao meu ver, essa lista, apesar de ser justa, de uma certa forma ela é injusta socialmente. Por quê? Porque existem famílias que precisam mais, mães que precisam mais, crianças que estão em estado de vulnerabilidade, crianças que são deficientes físicos, familiares que são deficientes físicos, e essas famílias deveriam ter prioridade, ao meu ver. Então, mas é uma discussão jurídica intensa, é um debate intenso, mas que eu quero trazer é fomentar isso perante a sociedade, fomentar isso perante ao governo municipal, ao poder, à Secretaria de Educação, ao Ministério Público, para que a gente faça uma reflexão e tente encontrar critérios aí mais socialmente justos, que levem em consideração essas dificuldades também. Existem outras cidades que criaram critérios assim e que não tiveram nenhum tipo de sanção jurídica, como Uberlândia é um exemplo. Então a gente faz essa ressalva aí e vamos buscar fomentar a discussão quanto a essa questão. Aproveitar também, na última sessão, eu tive a oportunidade de parabenizar a Secretaria de Turismo, então o Bruno, que está aqui presente, secretário, novamente, pessoalmente, que eu gostaria de parabenizar pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Bruno Leal,
né? O Bruno Leal está desenvolvendo um excelente trabalho. O balneário, toda semana, principalmente aos domingos, sempre tem uma atração turística. Então a gente convida a sociedade para participar. Uma vez por semana, uma atração turística diferente ali no balneário. E quanto à questão da lei do IPTU, é uma discussão importante que nós vamos fazer na nossa cidade. Quero deixar claro aos moradores e aos munícipes que a gente não está levando em consideração o aumento de IPTU só. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma discussão sobre o conceito de cobrança do IPTU. O IPTU hoje, ele leva em consideração, ele cobra a mesma alíquota para todos, sem levar em consideração nenhum tipo de diferença de região, de capacidade contributiva do imóvel, e a gente está fazendo essa discussão. Nós vamos fazer uma discussão conceitual de cobrança. Tem algumas pessoas aí que, infelizmente, não tiveram acesso ao processo ainda e estão distorcendo a realidade do processo. Nós vamos fazer uma discussão do conceito de cobrança. 10 mil famílias vão passar a ser isentas se o projeto for aprovado. 55% da população terão seus impostos, o IPTU reduzido. Então, ele não trata só de aumento. Então, mas é importante que a população participe da audiência pública amanhã, para que a gente faça essa discussão. É a oportunidade que a população tem de discutir, de debater esse assunto e, quem sabe, a gente melhorar a redação. Tá certo? Mas é importante a participação da população na audiência pública. Então, eu convido a todos amanhã, 6 horas da tarde, audiência pública para tratar desse assunto. Planta genérica e o novo conceito de cobrança. Obrigado. Só título de informação, novo vereador, que já está no site da Câmara, falando da audiência pública. E convidar todos pela audiência pública, é o momento da gente poder falar, tirar dúvida. Acredito que o secretário Fabiano de Finanças vai estar aqui presente, ouvindo a população para tirar dúvida, que é um modelo que vai deixar gratuitamente mais de 10 mil famílias do município. Aí a gente fica feliz em um projeto desse. Aproveito a oportunidade e requeiro a suspensão do intervalo regimental. Coloco em votação o pedido do vereador Michel Carneiro, qual requer suspensão do intervalo regimental. Os vereadores que concordam com o referido pedido permaneçam como estão. Aprovado que seja suspenso o intervalo regimental. Solicito ao primeiro secretário a verificação do decoro. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Processo a ser discutido e votado na ordem do dia da sessão ordinária de 27 de junho de 2017. Projeto de Lei 25 de 2017, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal. Projeto de Lei número 25/17, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e das outras providências. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal. Pela ordem, senhor presidente. O senhor não colocou em discussão. Desculpa. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador. 20 minutos com a partes. Gostaria de apenas esclarecer à população do que se trata o projeto. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma das 3 leis de matéria orçamentária que são votadas pela Câmara Municipal. São peças obrigatórias, encaminhadas pelo Poder Executivo, analisadas e votadas pelos vereadores. A peça que, vamos dizer assim, em ordem hierárquica, seria superior à LDO é o PPA, o Plano Plurianual, que é votado apenas uma vez e vigora durante praticamente toda a legislatura, né, do prefeito Saulo, no caso. E após a LDO, ela é uma lei um tanto quanto genérica, um pouco menos genérica que o PPA, mas ainda genérica, e com base na LDO é que é feito a LOA, Lei de Orçamento Anual,
onde são aí discriminados e destrinchadas as ações governamentais, o valor de cada uma dessas ações e o que é destinado. Então é uma lei, volto a dizer, né, de diretrizes, e diretrizes pelo próprio conceito, o significado da palavra é um norteador, é uma lei norteadora daquilo que vai ser o orçamento que é votado no segundo semestre pela Câmara Municipal. Tenho por princípio que o prefeito Saulo foi eleito pela população e a população conferiu a ele o mandato e a responsabilidade de gerir a cidade e implementar aquilo que ele entende como política pública, como políticas públicas adequadas para o desenvolvimento do município. Assim sendo, já não fiz na outra legislatura e também, por princípio, não farei nessa, nenhum tipo de retaliação à lei de diretrizes orçamentárias e tampouco a lei de orçamento anual, justamente por entender e respeitar a vontade maciça da população de que o prefeito administre a cidade pelos próximos 4 anos. Obviamente, temos observações e críticas, sempre construtivas, quanto à elaboração dessas peças orçamentárias, e especificamente quanto à LDO desse ano, eu apenas gostaria de fazer 2 observações. Uma delas, referente a, mais uma vez, não se vislumbra a criação de um fundo específico para combate a enchentes e calamidades públicas no município. A proposta da criação desse fundo, salvo engano, foi feita ainda em 2011, e desde aquela época a Câmara Municipal não aprovou essa criação desse fundo específico no município. Nobre vereador Ubiratã, que faz aniversário hoje, e quero desejar-lhe parabéns. Sim, eu fiz ontem também, o Ubiratã faz hoje. Muita saúde, muitos anos de vida. Bira, tudo de bom a você. Eu sei que você também é uma data feliz e uma data muito triste, onde você recorda o falecimento do Lucas, e todos nós somos solidários a isso também. Mas enfim, Deus te abençoe, muita paz, muita saúde e sabedoria na condução do mandato. Feito esse parênteses, o nobre vereador do Ubiratã sabe disso. Nós já propusemos, e diversas vezes, inclusive por anteprojeto, a prefeitura, a criação desse fundo específico de combate às enchentes. Claro que não vai ser num ano que vai se arrecadar a verba necessária para fazer as obras de infraestrutura necessárias no município, mas ao longo de alguns anos teria-se um caixa apropriado para tomar algumas medidas que minimizariam o sofrimento daqueles que enfrentam problemas com alagamentos na cidade. Então, mais uma vez, nós não encontramos essa proposta ou a ideia de que isso seja feito na LDO, então apenas tenho a lamentar quanto a isso. E no que tange ao artigo 18, ele diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro município, mediante convênio, ajuste ou congênere. O que é isso, para vocês entenderem? A LDO ela prevê uma autorização que a Prefeitura ela faça parcerias ou com a União ou com o Estado e, inclusive, desembolse recurso público para o atendimento de demandas que não necessariamente são de responsabilidade originária da Prefeitura, que poderiam ser de responsabilidade originária da União ou responsabilidade do Estado. Entendo que esse artigo é necessário, ele tem que constar na LDO, até porque existem muitas ações promovidas em parceria pelos entes federativos. Agora, o que eu gostaria de trazer apenas a observação e a discussão é o quanto, eventualmente, a Prefeitura tem gasto com esses convênios e a necessidade de uma rediscussão do que a gente chama de pacto federativo. Não é? Hoje nós temos diversas situações que acontecem no município, gastos que a Prefeitura tem, que na verdade não são de responsabilidade dela, e porque simplesmente a União e o Estado não cumprem com seus deveres, a Prefeitura acaba tendo que desembolsar do seu orçamento e colocar dinheiro para cobrir serviços que são de responsabilidade federal e de responsabilidade estadual. Isso é constante, tanto na área de saúde, principalmente na área de saúde, né? Tudo que é média e alta complexidade deveria ser bancado e sustentado pelo governo federal e também pelo governo estadual, e inclusive a Santa Casa tem uma UTI, que é um serviço de alta complexidade, que é sustentado pelo município. Então, eu estou dando um exemplo para vocês de como acontece isso, mas entendo que a Prefeitura ela tem que tomar bastante cuidado com isso, para que possa executar o que é necessário em termos de convênio,
mas sempre tentando repassar o custeio de serviços que não são de responsabilidade da prefeitura para os órgãos responsáveis, né? Outro exemplo clássico que nós temos, né, Michel, é a questão da locação do fórum, o aluguel do fórum. Como é que a prefeitura tem que pagar o aluguel do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o tribunal mais rico do país, e o tribunal disse que, quando deu o problema do fórum, que a prefeitura que tinha que arcar com o custo da locação, e a prefeitura está arcando com o custo da locação até hoje. Isso é um exemplo, né? Temos outros imóveis locados pela prefeitura, onde funcionam instituições estaduais, e o governo do Estado de São Paulo, um dos governos mais ricos do Brasil, e a prefeitura sendo onerada com o orçamento pequeno que tem, com alocação de diversos imóveis, cessão de funcionários. A prefeitura empresta funcionários públicos municipais para o Fórum Municipal, para a Justiça do Trabalho, que é um órgão federal, né? Às vezes empresta impressora, tem que mandar impressora, senão não tem como. Você fala assim, meu Deus, né? A prefeitura, que é o ente que tem um menor orçamento, uma menor capacidade financeira, tem que sustentar serviços que são de responsabilidade do governo federal e do governo estadual. Então isso não é de hoje, isso vem de longa data, essas questões. Então, volto a dizer, esse artigo ele é importante, ele tem que constar para não inviabilizar nenhum tipo de execução de serviços que são realizados por convênios, mas a gente precisa cada vez mais trazer a discussão desse ponto, torcer para que Brasília faça uma rediscussão do Pacto Federativo e que uma maior verba seja encaminhada aos municípios e uma menor verba fique na mão de deputados para que façam as suas emendas e tudo mais, né? Isso é utilizado como barganha para uma série de coisas, como nós temos visto aí em todos os noticiários. No mais, é isso. Vou votar favoravelmente a LDO, como de costume, mas feitas essas observações. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor vereador. Me permite uma Parte? parte? Uma parte, 1 minuto. Tá. Na verdade, esse problema que o senhor falou dos aluguéis não vem de agora, vem de vários. E eu me lembro muito bem que o senhor foi secretário do prefeito, né? Foi diretor do prefeito, chefe de gabinete, e isso acontecia. Não sei se eu estou errado ou não, mas não podemos criticar agora. Tem que criticar o passado e tentar fazer isso que o senhor fez, para corrigir, para que o governo tenha mais participação no município, que o governo estadual e federal está sendo uma negação. Estão só falando, novo vereador. Sim. Nobre vereador, Tião, obrigado pela observação. Eu não sei se eu fui mal interpretado ou se eu, na verdade, me expressei mal. Eu não estou atacando o governo por causa disso, inclusive eu disse que não vem de hoje, não é de hoje essa situação. Como secretário adjunto de assuntos jurídicos e chefe de gabinete da prefeitura, eu não sou o dono da caneta, muito pelo contrário, né? A gente sabe que o ordenador de despesa do município é o senhor prefeito. Então, vamos atribuir responsabilidade a quem de direito. Mas, enquanto secretário adjunto de assuntos jurídicos e chefe de gabinete, tive a oportunidade de promover e acelerar a adjudicação do prédio do DERSA, onde hoje estão diversas secretarias do município, próximo à FAAT, e com a adjudicação do prédio do DERSA pela prefeitura, nós podemos, à época, entregar diversos imóveis que estavam sendo locados e pago um valor enorme de locação, a título de locação para que secretarias municipais funcionassem. Então, estou dizendo isso para o senhor apenas porque o senhor colocou essa questão em pauta, mas essa questão não está em pauta, né? O que eu coloquei aqui é que nós precisamos lutar cada vez mais para que o governo estadual e o governo federal assumam suas responsabilidades mediante os serviços que a Constituição atribui como responsabilidade desses entes federativos, e não que eles fiquem transferindo para o município, como a gente vê hoje, à torta e à direita, aí a prefeitura sendo compelida a pagar pelo custo de diversos serviços, ceder funcionários e tantas outras coisas. Mais algum vereador? Este vereador. 20 minutos com a parte. Que as considerações feitas pelo Daniel são pertinentes, eu também concordo, também sou municipalista. Acho que os problemas estão na cidade, né? Inclusive a população cobra o prefeito, cobra a Câmara de Vereadores, né? Porque está mais próximo. E a forma que é distribuído as riquezas do país hoje, toda a captação dos impostos, eu acho que é injusta de uma certa forma, porque para o município vem só uma parte muito pequena e ainda assim fica para o município a responsabilidade de arcar com aquilo que deveria ser de responsabilidade do Estado, como é na saúde, como é na segurança pública. Não é à toa o investimento em guarda municipal, em equipamento, em armamento, né? Tudo em razão de que o Estado não cumpre com a sua função e com a sua responsabilidade.
A LDO foi muito bem, acho que, resumida pelo nobre vereador Daniel. O importante que a gente está definindo aqui é princípios, né? São os princípios que vão nortear a lei orçamentária. Esses princípios foram colocados na LDO de acordo com o plano de governo que foi proposto pelo Saulo, né? Então, também peço o apoio dos demais vereadores, parabenizo o vereador Daniel pela boa política, a prática da boa política, de respeitar a vontade da urna, respeitar a vontade da população, fazendo as considerações necessárias. Eu acredito, por exemplo, que essa questão do fundo de enchente é algo que a gente precisa discutir de uma forma mais profunda. A enchente é um problema grave na nossa cidade. Semana passada a gente fez essa discussão. O problema de enchente vem de diversos anos, da instalação, da permissão da criação de alguns loteamentos em áreas que não deveriam ter sido criadas. Então, não existe uma outra solução, talvez, para essas regiões, que não seja a desapropriação. Para isso precisa ter dinheiro, e talvez a criação do fundo de enchente seja uma solução a longo prazo, né? Então, excelentes as considerações, peço o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do projeto, e me coloco à disposição de a gente levantar esse debate junto ao governo municipal da criação do fundo de enchente, de combate à enchente. Mais algum vereador? Vereador Biratã. Boa noite a todos. Eu também parabenizo o Daniel por dia de ontem e pela fala de hoje, pela LDO. Realmente a gente não consegue, senhores, resolver o problema das enchentes. Todo ano é a mesma história, quer dizer, espera chegar água até o pescoço, aí vamos fazer alguma coisa. A chance que a gente tinha, estava aqui, ó, de colocar na LDO. Isso quer dizer o seguinte, vai se jogar para o ano que vem a discussão. Por quê? Não tem dinheiro. Como o vereador Michel falou, é municipalista. Entendeu? Então, o município tem que resolver esse problema. Não adianta ficar dependendo de governo federal, que não vai ter. Que sempre vem aquela história, não tem dinheiro. Quer dizer, é um pouco de dinheiro que está se jogando a oportunidade de tentar começar a resolver os problemas, senhores. Aí fica sempre a culpa em governos anteriores. Eu quero saber se daqui 5 anos vai jogar a culpa em quem? Sempre governo anterior. Então, nós estamos perdendo a chance. Outra coisa da LDO é aquela propaganda que os candidatos fazem. Eu vou fazer isso, eu vou resolver as enchentes, eu vou fazer escola, Está aqui, senhores. Se não seguir o plano municipal da saúde, o plano municipal, entendeu? Da educação, se não respeitar o dinheiro que tem, se não respeitar a LDO, não adianta ficar fazendo propaganda. Não adianta fazer uma campanha enganosa se não souber o dinheiro que tem. Então, fica totalmente assim, separado a campanha, a promessa, se não souber respeitar o plano municipal, e se não souber respeitar o dinheiro. Então, assim é para tudo, é para a saúde, é para o meio ambiente, é para a educação, senhores, entendeu? É para a infraestrutura. Então, esse problema da gente não ter na LDO o fundo municipal, que é um projeto que tem que sair do prefeito e apoiado pelos vereadores, nós não vamos sair nunca dessa situação. Daniel, sinto muito, mas mais um ano que nós vamos esperar isso aí. Vamos esquecer os problemas partidários e vamos resolver os problemas políticos. Entendeu, senhores? Tá? Obrigado, presidente. Uma parte, nobre vereador. 1 minuto. Eu queria saber até quando que nós vamos ficar com esse discurso sensacionalista. Teve 12 anos para fazer, não fez porque entende dos problemas financeiros por parte que a prefeitura enfrenta, entende das dificuldades, não é leigo, é uma pessoa experiente. Até quando nós vamos fazer esse discurso sensacionalista? Acabamos de dizer aqui que é um problema que a gente precisa enfrentar. Eu acho que a gente consegue fazer uma construção, se a gente fizer essa discussão de uma forma construtiva, mas dessa forma fica inviável. Fala para deixar o lado político de lado, mas atua como partidarizando as questões.
Fica difícil a gente resolver os problemas da cidade dessa forma. Tiveram 12 anos e não implantaram o fundo. Foram maioria na Câmara Municipal, não implantaram porque entende das dificuldades. Agora, isso não quer dizer que isso não é um problema desse governo. Isso não quer dizer que a gente não precise resolver essa situação. Como foi muito bem dito pelo nobre vereador Daniel, que coloca as suas questões de uma forma construtiva. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com esses discursos sensacionalistas, senão a gente não consegue usar dessa Câmara aqui para realmente encontrar soluções para os problemas da cidade. Foi seu tempo, nobre vereador. Mais algum vereador? Este vereador, senhor presidente. 20 minutos com a partes. Não, gostaria de, primeiramente, parabenizar o Daniel, foi muito pertinente na fala dele. Como bem disse o Michel, a gente tem que parar com esses discursos, né, e ficar criticando, responsabilizando administrações anteriores aí, e resolver o problema, né. Para resolver o problema tem que ser criado esse fundo, né. E como bem disse o Michel, a gente tem que construir esse diálogo junto com o Poder Executivo, né, e quem sabe no próximo ano, já que não deu nesse, implantar isso, né, fazer com que isso esteja previsto no próximo orçamento, né. Debates políticos aqui não resolvem o problema da cidade, né, a gente tem que pensar na população em si. Tá? Era isso, presidente, muito obrigado. Uma parte, nobre vereador. Um minuto. Lembrar que existem diversos outros problemas na cidade também. A gente tinha um problema de habitação grave, 1.600 moradias foram criadas. Nós tínhamos um problema grave de infraestrutura na cidade, foram feitos 80 milhões de investimento em asfalto, mais de 30 bairros que foram recebidos esses investimentos. A Santa Casa não tinha UTI. Quantas pessoas aqui não perderam seus parentes na rodovia Dom Pedro, na rodovia Fernão Dias, porque a gente não tinha um leito de UTI, tinha que ficar procurando leito de UTI nas regiões. E agora a gente tem leito de UTI. Tem dificuldade? Tem problema? É óbvio que tem dificuldade, é óbvio que tem problema, mas não vamos resolver todos os problemas em 4 anos. A gente precisa levar isso em consideração também. Né? Mas essa questão da enchente, acho que tem que ser prioridade da Câmara de Vereadores, de levantar essa discussão, de levar isso junto ao governo municipal, e a gente não precisa esperar o ano que vem. Né? Essa questão do fundo pode ser criado por legislação própria. Que se coloca na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente coloca o princípio para fazer essa criação, mas ainda dá tempo de a gente fazer isso. A gente tem tempo hábil de fazer essa construção. Então vamos levar isso em consideração e vamos tentar resolver os problemas da cidade de uma forma mais construtiva. Mais algum vereador? Esta vereadora. 20 minutos com a parte. Gostaria só de relembrar e informar a população que esse assunto da LDO foi amplamente discutido. Foi realizada audiência pública, todos os vereadores foram convidados e que nós fizemos também uma reunião prévia com o secretário de Finanças para esclarecer todas as dúvidas e não houveram dúvidas. Só isso, senhor presidente. Obrigada. Uma parte. Um minuto. Okay. Importante colocação da nobre vereadora Roberta. Eu não pude estar na audiência pública, porque na mesma data e hora houve uma audiência pública da Prefeitura sobre uma ponte no Jardim Floresta. E estive presente lá juntamente com a população. Apenas, vereador Michel, acho que a gente tem que trabalhar na construção, como o senhor bem vem colocando, por meio do diálogo. E, assim, a colocação do vereador do Biratã, a primeira vez que aconteceu esse encaminhamento à Câmara Municipal foi em 2011, pelo Paulo Catapreta, né? E depois, como vereador, ele encaminhou todos os anos. Que desde essa época, a Câmara se negou a aprovar. A primeira vez, o nosso prefeito Saulo era vereador e votou contra a criação do fundo. E aí, nos anos seguintes, enquanto prefeito, a maioria dos vereadores votou contra. Mas não é uma questão política, né? Eu apenas estou trazendo o histórico para que entenda em que cenário foi feita a colocação. Eu acredito que não é sensacionalista, não é jogar pedra em ninguém. Acho que a cidade vem crescendo muito nos últimos anos, e fruto do trabalho de todos, gestões anteriores e da gestão atual também, que deu continuidade a muitas outras coisas, avançou em questões de habitação social, como o senhor bem colocou. Acho que você bem disse, Michel, só um minutinho, só, Fabiano, só para terminar. Sair dessa questão do palanque político e trabalhar de forma técnica aqui na Câmara Municipal. Obrigado, desculpa, presidente. Isso aí, vereador. Mais algum vereador? Só queria parabenizar o Daniel pela explanação do projeto, para explicar pelo público presente. Apoio um pacto federativo, não é
os vereadores que vão discutir isso, né? Uma Câmara, deputado federal, o Senado. Às vezes a gente vê, tem muito orçamento no governo federal, estadual e pouco nos governos municipais. E, às vezes, como o nobre vereador falou, o governo municipal tem que dar aporte ao governo estadual, como acontece na área da saúde, que o vereador já falou, como acontece na área da educação, as merendeiras, a maioria hoje das escolas estaduais são do governo municipal. A gente tem um Ciretan que é quase 100% de funcionário do governo municipal, né? A gente tem funcionário emprestado, né? Um caso é a mulher do ex-deputado, que é um dos salários mais caros hoje do município, e está emprestado para o governo estadual. Tem um caso do FOV, entre outros casos. E apoio também o fundo da enchente, mas como o nobre vereador falou, a gente fica surpreso porque a Roberta colocou muito bem, foi muito bem colocado pela nobre vereadora Roberta. A gente teve reunião, teve tempo de colocar emenda, teve tudo e não fez nada. E aqui vem na sessão, fala um monte de coisas como que se fosse o dono da razão. Então o nobre vereador também teve tempo de colocar, de tirar as dúvidas com o secretário na audiência pública e não fez isso. Tem meu apoio a esse projeto e peço o apoio de todos. Mais algum vereador? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores, para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do presente projeto. Vereador Daniel da Rocha. Primeira discussão, votação nominal, maioria absoluta. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação, senhor presidente. Aprovado em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal por 11 votos. A segunda discussão. Quero agradecer a presença do secretário de Turismo, Bruno Leal, cumprimentar e parabenizar os aniversariantes, Daniel e Biratã. Parabéns para vocês, essa data importante, estão ficando mais velhos ainda. E eu passo a palavra agora em tribuna livre para o senhor Domingos Neto, por 20 minutos, sem apartes. Assunto: preservação da área de pouso de voo livre. Boa noite, pessoal. Me apresentar, eu sou Domingos Delacqua, conhecido no Voo Livre por Mingo. Eu comecei no Voo Livre em 1979, esse ano vou fazer 38 anos de voo. Tive o imenso prazer, daí os aplausos, de participar da formação de muitos pilotos aqui presentes. Isso para mim é motivo de grande satisfação e honra. Assim como é uma enorme satisfação poder ser recebido por vocês, que são os nossos representantes. E eu vim falar sobre uma coisa que nos atinge como voadores, né? Que é a diminuição da nossa área disponível para pouso. E eu vou fazer uma explanação técnica para vocês, para me fazer entender, porque, na verdade, a população não, e nem vocês têm obrigação de saber desse problema sem uma boa explicação, porque é um problema realmente técnico, né? Então, antes de mais nada, agradecer também, está mais perto do microfone? Tá. Ao secretário de Turismo aqui presente, que tem nos ajudado nessa causa, o Bruno, e também a todos os envolvidos, também a família Brito, que é dona de uma das áreas, por nos ter permitido usar até hoje. Até hoje não foi construído esse local que nós pleiteamos, para preservar a nossa atividade, e agradeço a todos, né? Primeiro, falar um pouquinho do histórico, né? O Voo Livre aqui em Atibaia está acontecendo desde 78, creio eu, 77, 78, eu nem voava ainda. Tem o VUCA, vários representantes aqui da região. E Atibaia
salvo algum engano meu, acho que foi o segundo ponto de voo no Brasil. Tá bom. Foi o segundo ponto de voo no Brasil. Então, é muito importante no Brasil, no cenário do voo livre, e eu diria, é muito mais importante do que é para nós, voadores, é para a cidade, como uma atração, como um ícone, um símbolo da própria cidade. Eu diria que até economicamente falando, para a indústria do turismo, a gente vê os exemplos europeus, cidades como Annecy, muitas cidades na Europa têm uma renda importante no voo livre, porque é um fomento de turismo, né, muito grande. Então, eu, na verdade, vim fazer praticamente um juramento de amor pela cidade, por saber do valor que isso tem para a cidade. A Pedra Grande, hoje a gente vê as trilhas acontecendo, eu nunca vi isso na minha vida, né? Eu estou aqui há tantos anos, o movimento de pessoas querendo subir a Pedra Grande e usando o pouso, a nossa área de pouso, como base, é incrível. E tem aumentado, e a tendência é que aumente. Eu diria que aquilo é, para nós, muito mais importante do que seria um estádio de futebol, por exemplo, mesmo que estejamos no Brasil e o futebol seja tão mais importante. Esses esportes como o voo livre, o trekking, a trilha, eles vão ser cada vez mais importantes, né? E, mais do que isso, para nós aqui, é esse valor patrimonial de algo que talvez fosse difícil de quantificar em milhões quanto vale o voo livre de Atibaia, né? E nós estamos realmente na iminência de perder essa atividade. E por quê? Óbvio, a cidade cresceu naquela região, nós podemos ver ali por essa foto, essa é uma foto atual, nós temos em verde a área que hoje já é preservada, ainda bem, graças a vocês também, ao poder público, preservada para nosso uso, né? E em vermelho, duas áreas que a gente usa, de fato, há muitos anos, precisa dessas áreas para fazer aproximação, e que hoje elas estão em risco de serem construídas até pelo valor imobiliário que elas têm, né? E até fica difícil a gente brigar contra esse valor imobiliário. Quer dizer, a gente precisa de uma justificativa que seja realmente muito maior, como é o esporte, como a gente vê até que o próprio poder público usa a imagem do voo livre para finalizar a sua publicidade institucional. A gente fica super feliz com isso. E é um reconhecimento, né? E falando um pouquinho sobre o que aconteceu ao longo do tempo. Essa foto é de 95. Dá para perceber quanto aumentou de casas e ocupação em volta, o que é muito bom. Poxa, eu sou arquiteto, vivo de construir, acho ótimo, né? Só que o que aconteceu é que as áreas disponíveis para a gente pousar, para fazer um voo, inclusive com ensino para novos pilotos, né, que precisam de uma área maior, que às vezes erram um pouquinho o pouso, e vou explicar melhor por quê, foi acontecendo de perder. Vocês vejam a área em questão da família Brito, lá ela era inteira livre. Me lembro de ter pousado ali inúmeras vezes, né? Até num dos primeiros domingos, aqui, acho que no dia 4, agora, nós tivemos um pouso com vento leste, que nos obriga a aproximar pelo lado ali do Brito. Aconteceram vários incidentes. Eu mesmo pousando, passei a pouquíssimos metros dos carros, porque ficou muito espremido. Então, a gente realmente ficou apertado para manter o voo. E a gente sabe que, se num primeiro momento acontecer essa construção, as pessoas vão tentar voar. E provavelmente vai acontecer acidente, porque em determinadas situações é impossível pousar. Desculpe, gente. Tá. Então, vamos passar mais uma foto? Explanando um pouquinho melhor, aí aparecem demarcadas duas áreas principais que nós usamos. Volta lá, Protão. Que nós usamos para gastar altura. O parapente tem algumas peculiaridades, e a asa delta também, né? Uma delas é que a gente não precisa de uma pista como um aeroporto de tão grande, porque o nosso rendimento de voo é menor, né? Mas a gente precisa, o parapente, uma vez descendo, uma vez que você decolou da Pedra Grande, você vai ter que pousar. Não existe a possibilidade de se arremeter o pouso. Não existe a possibilidade de você falar, não deu certo, não acertei, vou voltar para outra.
E por que podem acontecer imprevistos, né? A gente está sujeito à ação de turbulência, uma térmica que está chegando, que nos faz voar, subir e tudo, mas quando ela passa e você está entrando para pouso, você não contava de ganhar aquela altura a mais, e por conta disso você precisa de um pouquinho de pouso a mais para pousar com segurança. Isso acontece corriqueiramente. Lógico que a gente tem técnicas para lidar com isso, fazendo um S, gastando essa altura, mas essas duas áreas que estão delimitadas, elas são fundamentais para a gente. Ali a gente gasta a altura da maneira correta, e quando tem lá seus 20 metros, 15 metros, você faz a entrada para o pouso, né? Para isso, a gente precisa de um mínimo, né? E hoje, você pode mudar uma para bom, aí vem uma explanação do planeio, né? Quer dizer, o parapente, para cada metro que ele desce, ele avança 8. Isso representa uma rampa de pouquíssima inclinação, né? Volta um pouquinho, por favor. Pode voltar um pouquinho. Por conta disso, a gente percebe assim, olha, no sentido norte-sul, o pouso tem hoje 200 e poucos metros. Assim, é muito pouco, é menos do que nós gostaríamos, mas é o que está lá hoje. Qualquer construção que seja feita naquela área de baixo ali, né, ela vai impedir. Agora, você pode voltar de novo na dos planeios, que eu vou mostrar as rampas, né? Pode ir um pouquinho mais para cá. Tá. Bom, isso é uma ilustração que mostra os efeitos de vento sobre construções. É um dos efeitos que nos faz, às vezes, ter que improvisar um pouco no pouso e ter margem, um pouco de margem, para lidar com turbulência e tudo. Pode passar para cá. Aí aparece as dimensões de que eu falava. Naquela seta indicada, é a rampa de pouso principal que nós temos hoje. Ela conta com 300 metros, nesse sentido que está indicado. Pula para outra, por favor. Isso. Nesse outro sentido, que é o que nos importa muito agora, essa rampa, no sentido transversal mesmo, ela tem muito pouco, ela tem 200 metros. E se for construída essa área, vai nos sobrar 60 metros, que impossibilita qualquer tipo de pouso, não dá mais, acabou, daí é o fim realmente. Então a gente colocou as construções ali, para mostrar depois no corte, que nessa reta de aproximação a gente fatalmente bateria nessas construções. A gente não poderia mais. Está ali em cima, dá para ver lá em cima a construção, né, em corte, e a linha de planeio passando, onde a gente bateria nessas construções. É impossível, não teria como mais realizar os voos lá, né? Eu gostaria, para ilustrar melhor, pode pular uma mais? Pronto. Essa é uma sequência de fotos de um pouso de um piloto de asa delta muito habilidoso, é um pouso normal, mas para vocês verem, a gente está olhando do ponto de vista de alguém que está na rua já como La Selva, esse piloto se aproximar, e a gente percebe como ele já está manobrando, fazendo os tais 8 que eu dizia, para matar a altura, e como ele já está baixo, né? Prota, você quer botar em sequência? Bom, dá para ver a sequência, a que altura ele tá demarcado aqui, passando sobre os carros. Para deixar um pouquinho mais fácil de entender, a gente vai passar esse videozinho que está no YouTube disponível, né? Para vocês terem uma noção. O piloto tem aproximação, está gastando a altura dele, tá? Para poder entrar numa altura coerente com a rampa de voo final. Está fazendo uma última curva, né? Vai endireitando para pouso. Veja como ele está alto. Se houvesse casa ali, já estaria batendo nelas. Aí ele entra, veja a altura que ele passa sobre... Dá um pausa. Ah, pena, não. Tudo bem. Veja a altura que ele passa sobre os carros. Quer dizer, fez um pouso perfeito, mas é o limite, gente. Se a gente gosta dessa atividade, se a gente entende o valor econômico que ela tem para a cidade, a gente precisa preservar, e, obviamente, isso passa pela ajuda de todos e obviamente, de vocês, né? No passado, até a gente briga por isso há muitos anos. O clube tem 35 anos, ou um pouco mais, 36 anos, e essa é uma luta antiga. Antes a gente não se preocupava tanto porque o valor especulativo da terra era menor, a coisa não havia tanto essa pressão, né, de crescimento imobiliário e tal, então fomos deixando. Mas olha a altura que ele passa sobre os carros. E então, agora ficou crítico, chegou ao ponto que a gente precisa da ajuda para preservar mesmo. E, inclusive, chegou a nós uma ideia, que eu achei uma iniciativa muito legal, sinal que a prefeitura entende a importância do voo,
e nos consultou sobre a possibilidade de ocupação de parte dessa área com residências. Mas, infelizmente, eu não tenho o menor prazer em dizer isso, porque eu sei que tem gente interessada, existem proprietários e tudo, mas, se construir, gente, nós vamos perder esse patrimônio que tem tanto valor para a cidade, muito mais do que para nós voadores. Nós temos a nossa audiência aqui de voadores, mas eu tenho certeza que se aquela garotada que vai lá para contemplar, aquele pessoal que leva a família para curtir o voo e vai para a Pedra assistir voo livre, eu tenho certeza que eles lutariam por isso, considerariam a importância dessa causa como sendo economicamente, culturalmente, muito importante, inclusive para a própria saúde da nossa população, né? Eu penso assim. Eu queria falar, aliás, já estou falando, muito como cidadão, né? Quer dizer, a pergunta que eu gostaria de fazer para nós todos é: quanto vale para a cidade esse voo livre? A imagem, a economia, a qualidade de vida, a saúde da nossa população, a opção de lazer que ela tem ali, né? E falando um pouco sobre a importância desse parque que já existe, que vocês já nos ajudaram a começar essa conquista há muito tempo, falando um pouco como urbanista, esse parque, se a gente olhar, ele é a conexão da nossa cidade com a Serra do Itapetinga, né? Muito mais do que receber o pouso do voo livre, ele recebe todos aqueles que vêm para contemplar Pedra Grande. Você vê no fim de semana, como esse agora que nem voo deu, que era aniversário da cidade, a gente quase não conseguia passar na rua lá, de tanta gente que tinha lá curtindo. Pouquíssimos voadores, nenhum talvez, quase nenhum, né? Mas muita gente de Atibaia que vai lá todo fim de semana, curtir o pouso e tudo. Então, óbvio que o que a gente gostaria é de dar esse presentaço para a cidade, realmente um incremento desse parque, de alguma forma que fosse viável, sem comprometer o interesse de quem quer que seja das partes, de uma forma amigável, participativa, para o que o nosso clube e eu, como arquiteto, já me disponho como um colaborador sem qualquer tipo voluntário, né? Mesmo para trabalhar nesse projeto, porque eu acho que eu vou estar fazendo um favor para todos, para as crianças, para o futuro da cidade. Então, a gente está realmente muito empenhado em lutar por isso, né? E, assim, pode seguir mais uma. A gente, já algumas gestões no passado, desenvolveram uma ideia de ocupação para a área, um estudo preliminar, e que contemplaria essa nossa necessidade, né? Então, quer dizer, a gente pediria, sugere aí um desvio da rua Giacomo La Selva, que aparece ali do lado da padaria Flamboyant, não sei se dá para identificar bem, a Avenida Santana, né? Então, a nossa ideia era de fazer uma área unificada que conseguiria transformar a área do pouso num grande belvedere, um bulevar, uma área plana, que facilitaria muito o pouso e funcionaria para a prefeitura e para a cidade, para o poder público e para todos, como um local para eventos importantes, desde eventos culturais, musicais, esportivos, e permitiria-se colocar muitos equipamentos além do voo livre, que não nos atrapalhem, como pista de corrida, que é um equipamento barato e necessário. A gente gostaria que se sinalizassem as trilhas. Existem várias ONGs querendo base para trabalhar na preservação da serra com replantio, né? A gente precisa pensar no combate de incêndios. Cada 3, 4 anos eu quase choro porque eu vejo a pedra queimar, né? Então, quer dizer, a partir de um parque que tivesse o interesse de nós todos de cuidar bem dele, a gente estaria podendo cuidar de toda a encosta, pensando em reserva de incêndio, pensando numa série de equipamentos que não são tão complicados de fazer e que trariam um benefício monstruoso para todos, né? Então, a ideia assim foi basicamente essa, de trazer a conhecimento de vocês esse problema. A gente quer muito lutar por essa causa, tenho certeza que vai ser assim um grande presente, repito, que nós todos podemos dar para a cidade, né?
E até hoje, basicamente, a explanação básica era essa, depois vou abrir para alguém que tem alguma dúvida que eu possa ajudar. Mas aí, hoje, durante o dia, eu em casa fiz um croquis, né, uma ideia, um croquis de arquiteto, é uma ideia sem compromisso nenhum, mas onde, de repente, a gente mostra que poderia, com a união, é uma vista aérea, onde se pode ver que a gente poderia fazer um tipo de portal para o parque, onde poderia abrigar restaurante, as coisas todas, equipamentos urbanos, como uma brigada de incêndio, a própria sede do clube, que a gente gostaria de tirar de onde ela está, porque ela atrapalha também, né, e colocar nesse espaço legal. E aí, discutir com todos os interessados o que a gente pode pôr aí nesse espaço. E, assim, eu, como arquiteto, digo o seguinte, é viável, como existe um aclive na direção do Brito, é viável cortar um pouco o terreno e construir uma laje, por exemplo, um telhado verde de grama, como eu propus ali, e que não atrapalha em nada a aproximação das asas, que funcionaria como um belvedere, uma coisa para a população curtir. Ali seria uma grande laje. Isso é só um devaneio de arquiteto, gente, tá? A gente vai pensar nisso, com certeza, na oportunidade que se fizer. Mas, num primeiro momento agora, era dizer a vocês da importância de não deixar construir nessa área. Eu sei que é difícil desapropriar, eu sei que é complicado, que envolve um monte de interesses, né? Mas, assim, em nome dos atibaienses, falando como cidadão, eu peço que a gente pense com carinho nisso e que consiga chegar numa solução interessante que preserve a nossa atividade, né, gente? Então, agradecer muito pela oportunidade e, assim, dizer que se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a questão técnica, por que precisa ser preservado, pessoal da mesa, por favor, estou à disposição. Agradeço a todos, viu, gente? Conseguisse uma reunião para apresentar para o nosso nobre prefeito, para ver o que nos poderia ajudar, se por intervenção de vocês, se a gente pudesse de alguma forma passar isso para ele, ver de que forma ele poderia nos ajudar, a gente trilhar um caminho para resolver isso da melhor maneira para todo mundo, tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Vou ler. Parabenizar o senhor Domingos Neto pelas palavras. Eu que já tive o prazer de voar. Tive coragem de voar com o Luquinhas. Tem que ter coragem, viu? Meu amigo Lucas, quando eu estive como secretário de esporte, a gente pôde trabalhar junto. O Lucas pôde fazer alguns eventos lá no Pouso, né, junto com o clube, na época do presidente Maurício. E a gente dá total apoio, né? Acho que é muito importante a presença do secretário de Turismo para levar essas ideias para o prefeito Saulo, tentar articular junto com os nobres pais dessa casa essa reunião. Se eu não estiver enganado, um projeto que já veio para a Câmara Municipal na realização passada, infelizmente a gente não conseguiu aprovação, mas acredito que com alguma boa articulação, essa Câmara nova, a gente vai conseguir essa aprovação desse projeto e trabalhar em conjunto para crescer o voo livre, que é um símbolo da nossa cidade, junto com a Pedra Grande, que é um símbolo natural, que a gente fica feliz de ter, de manter. Sei que todos os voadores aí cuidam da Pedra Grande como se fosse a própria casa, porque estão lá direto, querendo voar, torcendo para dar vento, né? Então pode contar com o nosso apoio. Vamos conversar com o secretário de Turismo, articular e que seja mandado de novo esse projeto para a Câmara Municipal e a gente articular aqui dentro para que seja aprovado pelo bem do voo livre. Pela ordem. 10 minutos. Parabenizar o senhor Domingos pela explanação. A gente já teve a oportunidade de conversar pessoalmente, junto de uma reunião que eu fiz como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Isso é pauta da comissão. A comissão é formada pelo nobre vereador Biratã, pelo vereador Marcos do Tapetinga. Então, isso é pauta da comissão, a gente tem essa preocupação. O que eu tenho a dizer sobre esse assunto? O que eu tenho a dizer é que eu amo Atibaia. E quando a gente fala do amor pela cidade, a gente não consegue
tirar a Pedra Grande disso tudo. E quando fala da Pedra Grande, a gente não consegue falar do salto, não consegue falar dos atletas, não consegue deixar de falar da asa delta, do paraglider, do pouso. Todas essas questões fazem parte da história da nossa cidade. Então, toda a explanação e a luta de vocês aqui é bem-vinda, é merecida e merece o apoio de todos os vereadores dessa casa. Então, conte com o apoio deste vereador. Qualquer intervenção que for feita naquela região ali não pode inviabilizar os atletas, não pode inviabilizar a segurança do pouso, não pode inviabilizar a segurança de todos que praticam as modalidades esportivas ali. Então, conte com o apoio deste vereador e vamos cobrar uma reunião aí junto do prefeito para tentar resolver essa situação. Parabéns a todos. Pela ordem, presidente. 10 minutos. Parabenizar também o senhor Domingos. Realmente é um atrativo de Atibaia. Quando eu me mudei para Atibaia, só moro eu, da minha família toda mora fora de Atibaia. E quando eu comecei a morar aqui, o principal lugar que eu levava os meus pais, que a gente ia visitar, era Pedra Grande. Tinha cerca de uns 10 anos que eu não subia na pedra e estive lá na semana passada para fazer a foto, para colocar no jornal, para parabenizar a cidade. Porque é o ponto principal da cidade. Tem muitas particularidades, muitas coisas que atraem os turistas e tudo mais, mas a Pedra Grande é uma grande paixão de todos nós. Quando você sai na cidade, você olha a pedra, é algo que traz um sentimento muito especial. Eu não tenho coragem de voar. Parabenizo a todos. Tenho até medo de subir na Pedra Grande, venta muito, eu acho que eu vou cair de lá de cima. Fiz a foto bem rápido. Mas parabenizo a todos, contem com o apoio dessa vereadora. Também estive lá na festa junina organizada pelo pessoal, eles vieram procurar a gente aqui, no que a gente pôde estar lá participando e colaborando. Foi uma festa muito, muito gostosa, muito divertida, diferente, tocou até rock, né, no começo. E contem com o apoio dessa vereadora no que for preciso. É um cartão postal da cidade que não pode deixar de existir. Pela ordem, presidente. 10 minutos, sem apartes. Bom, boa noite a todos, boa noite principalmente pessoal do voo, né? Já foi falado aqui em paixão, em amor pela Pedra Grande. Eu cheguei ali naquele local, o Fernando, a nossa amizade é antiga já, e eu cheguei naquele local ali há exatos 51 anos atrás. Né? E, se eu falar de amor, o nome Tapetinga incorporou até no meu nome. Hoje, se você falar meu nome, muita gente não sabe, se você falar, mas o Marcano Tapetinga, o pessoal conhece. Queria agradecer a festa que vocês fizeram lá, os mantimentos que foram destinados, né, ao centro comunitário, à creche comunitária, que a gente tem lá, a mantenedora, a associação é mantenedora há 10 anos. Hoje a gente atende lá mais de 100 crianças. E a doação foi de muito bom, muito bem-vindo, tá? Então, nessa posição, o Michel, eu, o Biratã, nós fazemos parte da Comissão de Meio Ambiente. Eu tive, há um tempo atrás, com o Fernando Vilela, teve mais alguém, o Dário, né? A gente esteve participando de uma primeira reunião lá. Nós tivemos ontem com o Bruno, numa reunião do turismo, né, pro plano diretor do turismo. Foi levantada essa questão Pedra Grande, Estrada da Pedra Grande, e ontem mesmo, conversando com o Bruno, ele me pediu essa reunião com o Saulo. Né? Eu já passei isso para o gabinete, passei para o André, para tentar marcar essa reunião. Vem um recesso aí pela frente, o Saulo tem umas férias pela frente. Vamos ver se a gente consegue marcar isso antes, tá? Mas, de qualquer maneira, conte com esse vereador, né? Eu sou do local, sou do bairro e, se falar em amor, não precisa nem se falar mais nada, tá? Boa noite a todos, boa sorte e conte comigo aí. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. 10 minutos. Eu também queria parabenizar o senhor Domingos, todo o pessoal do Voo Livre, e, como disse meus antecessores vereadores aqui, que vocês também podem contar com esse vereador. Estarei lutando por você, por espaço do Voo Livre de Atibaia, que falar de Atibaia sem o Voo Livre também não existe aqui em Atibaia, né? Então, eu queria contar
Pode contar com esse vereador, com esse apoio, e gostaria também de estar participando dessa reunião com o prefeito. Obrigado a todos. Pela ordem. Vereador Biratã, 10 minutos. Domingos, parabéns. Eu só queria saber o seguinte, para dar uma voltinha lá, o lado político interfere nisso ou não? Estou brincando, senão alguém vai me jogar lá de cima, entendeu? Obrigado. Vereador Júlio, 10 minutos. Parabenizar o senhor Domingos pela apresentação, tá, senhor Domingos? Os demais membros aí, né, do Voo Livre. Eu tenho um amigo ali na plateia, o Mauro. Tudo bem, Mauro? Bom. Dizer, como bem disse o Michel, eu sou nascido e criado aqui, eu também amo essa cidade e, como bem disse o Domingos, a gente tem que preservar, é um patrimônio, né? Ajuda a fomentar o turismo na nossa cidade, a economia, e a gente tem que batalhar por aquilo ali, tá? Pode contar com esse vereador também, tá bom? Parabéns. Vereador Militão, 10 Pela minutos. ordem. Bom, queria, na pessoa do seu Domingos, parabenizar a todos. Eu vejo, pelo pouco que eu os conheço, do tempo que eu estou indo para lá, eu vejo que vocês é uma grande família. A união de vocês é muito grande, praticamente os pensamentos são os mesmos, os ideais são os mesmos. É a nossa primeira até brigada de incêndio, quando tem alguma coisa lá que cada um cata o seu abafador quando está nas proximidades. Quando não está nas proximidades, também um vai passando o radinho ou ligando para o outro e vão se chegando. Peguei sem querer até uma afinidade grande pelo Fainha ali tudo. A gente já se sente numa amizade, parece que é uma coisa mais longa, né, Fainha? E dizer para vocês, o que vocês precisarem, pode contar com esse vereador também. Vilela já me ofereceu aí a dar uma voadinha. O meu medo é querer me jogar de lá também, lembrar. Será que esse não é mais um de Brasília, né, doutor? Mas eu não ando de Brasília, não. Mas vocês podem contar com o apoio desse vereador e eu acho que totalmente dessa casa. O que precisar, nós estamos aí. Um abraço a todos. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Reginaldo, 10 minutos. Queria também parabenizar o senhor Domingos, a todo o pessoal que faz parte aí do Voo Livre, que pode contar também com o apoio desse vereador aí, tá bom? Boa noite a todos. Vereador Daniel, 10 minutos. Parabenizar Domingos pela participação, excelente explanação. E eu, sem dúvida nenhuma, não quero ser redundante. Todos os vereadores apoiam o Voo Livre, mas sem sombra de dúvida, né? Então, isso não precisaria nem dizer, né? Podem contar com o apoio dessa casa. Agora, o que eu não entendi de forma clara é se existe alguma proposta concreta e efetiva para solucionar o problema ou não. Então, e aí, se existe a proposta, qual é essa proposta e o que é que a Câmara pode ajudar nesse sentido? Porque é um problema muito grande, né? E não é dessa gestão só, vem de muitos anos do passado. Muitas gestões tentaram fazer a desapropriação. Houve decretos de utilidade pública da área e não foram, alguns caducaram, outros foram revogados por não haver questão financeira disponível para fazer o pagamento do valor da desapropriação. Quando se fala desapropriação, a desapropriação é um ato discricionário do Poder Executivo, não passa pela Câmara, né? Não passa pela Câmara, não requer aprovação da Câmara Municipal. Então é um ato discricionário do Poder Executivo. Agora, se não é uma desapropriação e se é um outro tipo de projeto de permuta, que envolve troca de área pública, isso sim vem pela Câmara Municipal. Então, precisaria entender exatamente qual é a proposta, né, para que seja discutido e, em termos de apoio ao Voo Livre, sem dúvida nenhuma. Agora, o que é que está sendo proposto? Né? Qual é a forma, o que é que... Isso a gente não sabe. Então, isso a gente só vai saber e eu só vou poder me manifestar especificamente quando houver algo por escrito, saber aquilo que está sendo discutido. Agora, quanto à essência, a importância do voo, o que é um cartão postal, enfim, isso é indiscutível, né? E nós aqui estamos, sem dúvida nenhuma, para dar todo o apoio para que essa atividade continue na cidade, obviamente, desde que
que essa necessidade de viabilização da continuidade do voo, ela tem que acontecer dentro da legislação, dentro de tudo que se tem do princípio da legalidade no nosso ordenamento. Mas parabéns pela presença, muito bacana ver vocês todos comparecerem à Câmara Municipal, e sempre tenha o nosso gabinete aberto à disposição de todos vocês. Obrigado, parabéns. Pela ordem, senhor presidente. Apenas, infelizmente, eu acho que teve um parecer que ficou um processo, acho que dentro do outro. Eu gostaria de fazer o requerimento de fazer a leitura desse parecer. Algum problema, vereador Daniel? Acho que sem problema. Não? Pode fazer a leitura. Parecer em conjunto das comissões Justiça e Finança. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei complementar 12 de 2017, que versa sobre alterações na lei complementar número 638 de 2011, que trata de incentivos tributários e outros benefícios para a instalação de estabelecimentos hoteleiros neste município e da outras providências. Obrigado. A hora do dia da próxima sessão ordinária. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Vereador Ademilson Militão. 10 minutos com a parte. Permissão para falar aqui mesmo, presidente? Concedido. Eu queria aproveitar a explicação pessoal só para parabenizar também ao Daniel, vereador Biratã, pelas festividades do aniversário, pela idade, que é uma grande celebração. Parabéns aos dois, viu? Mais algum vereador? Nenhum vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a presente por encerrada às 19h38. Gostaria de convocar os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, assim como para as sessões extraordinárias, no dia 4 de julho de 2017, terça-feira, às 18 horas. Última sessão antes do recesso. E nesse instante daremos início à primeira sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário a verificação de decoro. Dez vereadores. Havendo meu regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho e solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias desta noite. Projeto de lei número 25 de 2017, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2018. Coloco em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal por projeto de lei número 25/17, em discussão. Maioria absoluta, votação nominal. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Em segunda discussão? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores, para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do presente projeto em segunda discussão e votação nominal, maioria absoluta. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação, senhor presidente. Aprovado em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal por 11 votos. A redação final. Nesse instante, encerro essa sessão extraordinária às 19h41. Como às 19h41, daremos início à próxima sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário a verificação do decoro. 11 vereadores. Coloco em redação final, maioria absoluta, votação nominal por projeto de lei número 25/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto em redação final? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores, para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do presente projeto, em redação final. Vereador Daniel da Rocha Martini.
Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação, senhor presidente. Aprovado em redação final, maioria absoluta, votação nominal por 11 votos. A sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada para ser tratado nessa noite, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão extraordinária às 19h42. Uma boa noite a todos.